Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai falar tudo sobre férias, mas antes eu preciso pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificações para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar conteúdos novos aqui no canal. Se você gosta de fazer parte de uma tribo, que eu chamo de tribo contábil, onde a gente disponibiliza todo o nosso material, a gente disponibiliza material em PDF, a gente faz enquete, a gente pede tema para vídeo, a gente tem um grupo que é a Tribo Contábil, é o meu canal no Telegram. Você também vai poder fazer parte dessa tribo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você vai fazer um cadastro, onde você vai colocar ali o seu melhor e-mail para poder ser notificado, também receber via e-mail a notificação e também receber o link do Telegram. Uma vez que você recebe o link do Telegram, você vai poder também receber o PDF de diversas de nossas aulas, links de aulas exclusivas, avisos de lives. Por que você vai fazer o cadastro? Porque a gente faz frequentemente lives, e essas lives elas são comunicadas via e-mail. E aí são aulas ao vivo que aí você vai poder ter acesso, beleza? Mas levando em consideração aqui a nossa aula de férias, a gente vai começar falando do direito a férias e de sua duração. Então, assim, todo trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. A partir da Lei 11.788 de 2008, o estagiário passou a ter direito a um recesso do trabalho equivalente a 30 dias, quando trata-se de estágio com duração igual ou superior a um ano. Beleza, galera? Então, assim, no que diz respeito do direito a férias e da sua duração, todo trabalhador e o estagiário passou a ter também o direito a um recesso de 30 dias. Após a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Proporção pelo seguinte, pessoal. Quando uma pessoa ela falta, e aí a partir da sexta falta, a empresa pode deduzir das férias que o seu funcionário terá o direito de gozar. Então, assim, vamos lá. A gente tem aqui, férias, 30 dias de férias. Quem tem 30 dias de direito de gozar 30 dias de férias é o funcionário que ele faltou dentro de um período aquisitivo de 1 a 5 faltas. Então, assim, de 1 a 5 faltas, dentro de um período aquisitivo, esse funcionário ele tem o direito de 30 dias de férias. Agora, vai ter direito a 24 dias de férias o funcionário que houver tido de 6 a 14 faltas. Então, se o cara faltou de 6 a 14 faltas dentro do período aquisitivo, vale lembrar que não é falta a vida toda, porque às vezes você pega um funcionário que ele já completou um ano, e aí, depois que completou um ano, ele passou a ter faltas, mas no período aquisitivo anterior ele não tinha nenhuma falta, então ele vai ter 30 dias de falta. E no próximo período aquisitivo, então nas próximas férias, ou no eventual desligamento desse funcionário sem justa causa, pedir de demissão, enfim, você vai poder pagar proporcional e deduzir nesse proporcional que você vai pagar em rescisão as faltas concedidas ao funcionário, beleza? Então, assim, 24 para quem tem 6 a 14 faltas, 18 dias para quem tem entre 15 e 23 faltas, 12 dias de férias para quem tem entre 24 e 32 faltas. Ah, mas o cara faltou acima de 32, aí já era, perdeu as férias, beleza? É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Então, ele faltou a serviço, não pode. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado quando, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observando os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Então, se ela está lá recebendo salário maternidade e ela fica afastada lá pelo período que ela tem direito, a funcionária tem direito por licença maternidade, esse período ele não pode ser deduzido do seu período aquisitivo e não vai ser deduzido ali do seu direito de férias, beleza? Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional
da Seguridade Social, do Seguro Social, o INSS. Então, assim, ele está afastado por doença ou por acidente de trabalho e está recebendo pelo INSS, uma vez que ele está sendo remunerado, o INSS deferiu, atestou que realmente o funcionário está doente ou sofreu o acidente de trabalho, ele também não vai ser deduzido das férias. Justificada pela empresa, entendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto correspondente. Então, às vezes, o funcionário faltou e ele dá uma justificativa para a empresa ela não desconta o seu dia, sua falta. E também, se ela não descontou o dia, não descontou a falta, ela aceitou a justificativa do funcionário, ela também não vai poder usar essa falta, deduzir ela no direito de férias do trabalhador. Beleza? Durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Então, assim, o cara às vezes recebe uma prisão preventiva, mas ainda vai a julgamento. Esse período todinho que ele está afastado para responder às suas situações junto à justiça, se ele for absolvido, ele não vai poder ser deduzido como falta também do direito de férias, beleza? O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Beleza, galera? Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à data da saída. Permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa e tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora mesmo que seja descontínuo. Descontínuo significa que, de repente, o cara deu entrada no auxílio-doença, aí ele ganha lá do INSS 30 dias, 40 dias, aí depois desse, ele tenta renovar, não consegue, aí depois de um mês ele vai e consegue renovar. Então, assim, esse período de 6 meses, ele não é esse afastamento dentro de 6 meses, ele não precisa ser contínuo, pode ser intercalado, desde que seja dentro de um período de 6 meses. Interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Então, o cara que ficou afastado precisa que essa anotação seja feita. Para quem dá a carteira de trabalho digital, lá dentro da própria plataforma digital já vai ser anotado essa informação. Iniciar o discurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao trabalho. Então, o cara que ficou afastado 6 meses numa empresa, ele não vai ter mais o mesmo período aquisitivo. Normalmente, o período aquisitivo é a data que o funcionário entra, né, na empresa, data de admissão, completa 12 meses, aquele é o período que vai ser levado em consideração como período aquisitivo. Só que o funcionário que ficou afastado, por exemplo, por auxílio-doença, 6 meses, quando ele retorna, ele começa um novo ciclo de período aquisitivo, que vai ser a partir da data do retorno dele. Não mais será aquela data que ele foi admitido. Com relação aos 15 primeiros dias de afastamento, dentro do período aquisitivo, estes serão custeados pelo empregador. Sendo assim, a contagem dos 6 meses de afastamento começa a contar a partir do 16º dia. É o seguinte, quando um funcionário está de auxílio-doença, você está aqui o auxílio-doença, a empresa ela é responsável por 15 dias e o INSS passa a ser responsável a partir do 16º dia. Então, assim, para contar esse período de afastamento de 6 meses, você não pode levar em consideração os 15 primeiros dias, mesmo que o funcionário não trabalhou, porque esses 15 primeiros dias a empresa pagou, ela é responsável por esse período, a partir do 16º, que é de responsabilidade da Previdência Social. Então, assim, toda vez que o funcionário recebeu ali um afastamento, por uma licença por motivo de doença, por exemplo, a empresa não vai contar 6 meses de afastamento para deduzir das férias, para que ele perca o direito às férias, a data que ele ficou afastado, e sim a partir do 16º dia do afastamento, porque é a partir daí que é por conta da Previdência Social que ele passa a receber, que é de responsabilidade da Previdência Social, o pagamento do funcionário.
da concessão e da época das férias. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, desde que haja concordância do empregado. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Exemplo, o funcionário trabalha de segunda a sexta-feira, ele não pode iniciar suas férias na sexta-feira. Por quê? A gente sabe que o sábado é a folga dele, então ele tem que ter pelo menos 2 dias do início de férias para dar início. E aí você tem que ter o cuidado, porque a concessão das férias será comunicada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Então você faz um aviso de férias que o funcionário daqui a 30 dias vai iniciar as férias. Só que deve-se atentar que daqui a 30 dias, a data da comunicação e a data do término da comunicação para início das férias, tem que verificar se essa data ela não vai coincidir com esse período de 2 dias que antecede o início do gozo de férias. Por quê? O início de férias não pode ser a data que vai cair ali 2 dias que antecede ali o feriado, domingo, repouso semanal remunerado em modo geral, beleza? O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador a sua carteira de trabalho e da Previdência Social para que possa ser anotada a respectiva concessão. A época da concessão das férias será a que melhor combine com os interesses do empregador. Então, assim, não é o cara fez um ano, vou lá na empresa, olha, quero tirar férias. A empresa ela vai verificar quais são as condições e as melhores condições nas situações dela, não é do empregado, beleza? Desde que ela respeite ali os prazos. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo emprego, então assim, você tem às vezes uma situação de que uma família, um irmão ou outro trabalhem juntos na mesma empresa. Aí eles desejam fazer ali uma combinação para tirar as férias juntos. Essa situação ela só pode ocorrer se ela não resultar em prejuízo ao serviço. Às vezes tem uma pessoa que trabalha num setor e o irmão é o substituto, e aí, cara, infelizmente a empresa não vai poder conceder as férias a essa pessoa porque tem uma outra que, no caso, é o irmão dela, que é substituta, e ela não vai poder porque vai gerar prejuízo para a empresa. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a coincidir suas férias com as férias escolares. Aí é o direito do empregado, beleza? Então, quando você tiver ali a situação de um empregado que tem uma idade inferior a 18 anos, ele vai poder gozar suas férias junto com as férias escolares. O artigo 137 da CLT, ele diz que sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, assim, pagou férias fora do prazo, vai ter que pagar em dobro. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. A sentença combinará pela diária de 5% do salário mínimo da região, devido ao empregado até que seja cumprida. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Das férias coletivas. Ao contrário das férias individuais, as férias coletivas podem ser fracionadas em até 2 períodos mínimos de 10 dias cada. As férias coletivas podem ser concedidas para determinados setores da empresa, desde que se estenda a todo o setor. O aviso das férias coletivas tem um prazo diferente das férias comuns, das férias tradicionais. A comunicação do empregado, o mesmo a empresa deverá observar para comunicar ao Ministério do Trabalho, ou seja, 15 dias que antecede, sendo as férias individuais o prazo de 30 dias. Então, nas férias individuais, as férias mais convencionais, a empresa tem 30 dias para comunicar ao trabalhador. Nas férias coletivas, ela tem
15 dias. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do comunicado ao Ministério do Trabalho e também ao sindicato, beleza? Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então, tem uma férias coletiva, mesmo caso lá do cara que foi afastado por auxílio-doença, tem uma férias coletiva, ele recebeu ele proporcional, quando ele retorna após as férias coletivas, ele inicia ali um novo ciclo de período aquisitivo a partir da data do retorno, não vai ser mais a data da admissão, beleza? Da remuneração e do abono de férias. As férias do horista dos tarefeiros são com base na média apurada no período aquisitivo das respectivas férias, porém aplicando-se o valor do salário e da concessão, da época da sua concessão. Então, assim, a gente está falando aqui de uma pessoa que entrou em férias em 2021, mas o período aquisitivo dele aí seria 2019, 2020, você faz a média dentro do período aquisitivo, beleza? Com relação ao empregado comissionista, a média deve ser apurada pelo menos pelos últimos 12 meses. Aí já não é dentro do período aquisitivo. Quem ganha comissão é dos últimos 12 meses. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário e servirá como base de cálculo para a remuneração das férias. Os adicionais extraordinários são as médias que você vai fazer também dentro do período aquisitivo. O artigo 143 diz que é facultado ao empregado converter 1/3. Essa questão aqui de converter 1/3 é muito comum, as pessoas falam vender 10 dias das suas férias. Então, assim, é facultado, fica a critério aí do empregado, fica também da empresa também se vai querer comprar, né? O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, o cara tirou férias, ele quer fazer essa questão aí do abono de férias, vender ali os seus 10 dias, como popularmente se diz, ele tem 15 dias antes do término do período aquisitivo. Tratando-se de férias coletiva, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo. Então, a questão de vender 1/3 aí tem que fazer acordo coletivo, envolver sindicato, comunicar o Ministério do Trabalho, não é comum como as férias individuais. A remuneração das férias é simples, refere ao salário, referente ao valor do salário, dos efeitos da concessão do contrato de trabalho. A remuneração das férias é simples, referente ao valor do salário do empregado, quando não houver vencido o período concessivo. Caso tenha vencido, este deverá ser pago em dobro. Para verificar a fração superior a 14 dias, cabe salientar que estes dias não se referem ao mês calendário, e sim ao período aquisitivo de férias. Quando o empregado for dispensado sem justa causa, mesmo não tendo período aquisitivo completo, o mesmo terá direito a férias. O empregado, quando é dispensado sem justa causa, ele pode ser dispensa sem justa causa, extinção de contrato, pedido de demissão. Ele vai receber, mesmo que ele não tenha um ano de trabalho, ele vai receber proporcional ao período que trabalhou na empresa as suas férias. Do início da prescrição. Prescrição é o período que o funcionário tem para fazer ali uma reclamatória trabalhista, cobrando o direito, né, de férias, do pagamento, remuneração, enfim. O funcionário nesse caso tem até 5 anos para fazer a reclamação. Quanto aos menores de 18 anos, não corre prazo para a prescrição. E agora que a gente vai dar um exemplo de cálculo, tá? Eu tenho aqui um salário de R$2.000, uma data de admissão 1 de fevereiro de 2019. Então, aqui o primeiro período aquisitivo, a gente está falando aqui de uma empresa, de uma situação que não teve afastamento, que não teve férias coletivas, enfim. A data de admissão, período aquisitivo, 1/2 de 2019 a 31, um ano. Né? Então, a gente conta aqui 12 meses, esse é o período aquisitivo. Se dentro desse intervalo aqui, a empresa teve o funcionário teve um afastamento, ficou mais de 6 meses, ou a empresa forneceu férias coletivas, esse período, a data do retorno que vai ser a data do período aquisitivo, beleza? Então aqui a gente tem o período aquisitivo, que é os 12 meses que o funcionário trabalhou, os 12 primeiros meses que ele trabalhou, e após ele trabalhar 12 meses numa empresa, ele passa a ter o direito
o gozo de férias, que a gente chama de período concessivo. Então, aí aqui nesse exemplo aqui, a gente tem de 1/2 de 2020 até 31/1 de 2021 para a empresa efetuar o salário. Então, a gente tem aqui um salário de R$ 2.000, a gente vai pegar aqui um salário mais variável. Essas variáveis vamos entender que aqui dentro desse período aqui, ó, 1/2 de 2019 a 31/1 de 2020, o funcionário ele fez horas extras, adicional noturno, enfim, faz-se a média e dentro desse período você vai achar essa média e vai somar o salário da época, ou seja, o salário vigente. Porque o salário, quando o funcionário entrou, poderia ter sido 1 e aí, de repente, a empresa foi fazendo reajuste e aí tem que se usar como base o salário atual. E a gente está dando um exemplo aqui, só para fácil entendimento, pegamos aqui números redondos, vamos entender que a gente tem a ver com uma variável, um total de variáveis aqui somando hora extra, repouso, DSR, R$ 500. E aí o salário, as férias do funcionário vai ser 2.500 mais 1/3, totalizando o 3.333. Aí aqui, claro, você vai deduzir imposto de renda, vai deduzir também a previdência social, mas só para entender como é a dinâmica do cálculo. Beleza, galera? Lembrando, essa foi a videoaula sobre férias. Se você ainda não é inscrito no canal, ative o sino de notificações, faça parte do meu canal no Telegram e até a próxima aula.